Muito se fala sobre o cultivo de rosa do deserto na areia, não é? Se dá certo, se não dá certo. Eu tenho essas duas rosas do deserto aqui. Eu comprei há mais ou menos 6 meses, não foram do meu cultivo, elas já estão bem grandes. São rosas simples mesmo. E eu notei que elas caíram as folhas, no mês passado caíram todas as folhas e agora elas estão se recuperando. Daí eu tive problemas com algumas rosas do deserto. Esse aqui dá para ver, ó, que o substrato tem terra vegetal, está mais escuro. E eu tive os problemas aí com rosa do deserto por causa do excesso de chuva. Todas que estavam no chão, né, o vaso estava no chão, acabaram dando problemas. Que estavam suspensas, não deram problema. Então essas daqui estavam no chão. Então eu vou aproveitar que um dos vasos já está quebrado, que é esse aqui. Eu vou aproveitar para ver como que está o enraizamento dessas plantas. E eu quero ver também se a longo prazo, né, pelo jeito que está o vaso, essa planta já está aqui há bastante tempo. Então eu quero ver se a longo prazo a areia ela é boa, né? Eu acredito que é, porque eu não tive problema aqui com areia. O truque da areia é você saber controlar a questão da umidade. Assim como todo substrato, você tem que controlar a umidade, né, que está dentro do vaso. Porque a vantagem da areia é que ela é fácil de conseguir, né? Às vezes a gente está meio apertado de dinheiro, não tem dinheiro para comprar substrato, não dá para fazer, e a gente pode pegar areia em qualquer lugar. A gente só precisa se adequar a esse substrato, né? Um substrato que vai compactar mais fácil, é um substrato que pode gerar problema, se for muito fino, pode gerar problema de drenagem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas é totalmente possível, dá para ver aqui, pelo menos na parte de cima, que essa planta está muito saudável. Né? Pode ser que tenha algum problema de raiz aqui, nessa, na outra também, eu acredito que na outra tenha mais problema, porque a outra caiu as folhas primeiro e demorou bastante para reagir. Essa daqui foi mais rápida. Então, pode dar problema? Pode, assim como qualquer substrato. Só que a gente tem que se adequar ao substrato que a gente está usando. Então, vamos ver como que está a raiz dessa planta aqui. Aí já dá para ver aqui que tem um pouquinho de terra vegetal misturada também. Nessa parte mais escura é terra vegetal, mas está em pouca quantidade. Então, aqui formou o torrão, o enraizamento. Estou vendo aqui que tem raiz morta, mas não é muito, né? Acredito que talvez até se eu tivesse deixado aqui mais tempo ia dar até algum problema. Mas o enraizamento aqui eu estou achando satisfatório, né? Se ela tivesse suspensa, ela não teria tido esse apodrecimento, né? Mas aí suspender um vaso desse com areia é complicado por causa do peso. Então vou ver se eu desmancho aqui esse torrão para ver como que tá essas raízes, né? Então a raiz morta aqui, ó, uma raiz já meio grossa, já morreu. Então já começou aqui a dar problema, principalmente na parte de baixo do vaso. Lembra, gente, que eu falei que quando a gente deixa os vasos no chão e acumula muita água, né? Se os vasos tomam chuva, né, o tempo todo, então isso pode ser um grande problema. Ó, a areia é quase pura na parte de cima. A terra vegetal é mais fina, ela vai descendo, né, e vai se acumulando na parte de baixo. Esse é o grande problema da terra vegetal que eu tenho enfrentado aqui. Né? Você mistura e com o passar do tempo ela vai se acumulando na parte de baixo, vai diminuindo bastante a drenagem, como as plantas estão no chão, e aí acaba aumentando a quantidade de água dentro do vaso e vai matar as raízes por falta de oxigênio. E aí, como eu já falei em outros vídeos, vai ser porta de entrada para fungos e aí a gente pode se dar muito mal e perder nossa planta. Aqui no meio do substrato, ó, eu estou achando algumas dos pedaços de fibra de coco. E eu tô achando interessante, a pessoa colocou aqui essa fibra de coco e a raiz da rosa do deserto ela penetra realmente nessa fibra. E aparentemente ela gosta da fibra de coco. Né? Eu acredito que o problema seja se essa fibra de coco ainda não tiver. Fibra de coco não, um pedaço da bucha do coco mesmo. Olha outra aqui. Eu acho que o problema é se não tiver totalmente decomposto, porque esses compostos de coco, eles normalmente fermentam, mas se já estiverem decompostos, eu acho que não apresenta nenhum problema. Aparentemente a planta gostou, porque todos os que tem aqui, ó, as raízes, elas realmente penetram nessa buchinha de coco. Achei interessante aqui esse composto desse substrato. Eu tenho algumas buchas de coco aqui guardadas, eu deixo elas debaixo ali de uma árvore e deixo lá para elas irem iniciando a decomposição, né, e perdendo a capacidade de fermentação. Aliás, irem fermentando lá mesmo, né, para não dar problema quando eu usar no substrato. Então, se ela estiver totalmente decomposta, acho que não tem problema. Então, dá para ver aqui, ó, que o enraizamento estava bom. O enraizamento estava bom, apesar de as raízes terem começado a morrer, né? Eu acho que eu terei na hora certa.
O enraizamento aqui tá cheio. E eu lavei aqui para ficar melhor de visualizar. Gente, tá bem. Tá muito boa. A raiz dela parece que a pessoa entrançou a raiz aqui. Não sei, eu preferi que tivesse solta. Mas ok, né? A raiz está muito boa, a planta está muito bonita. É uma planta que quando se fizer um levantamento legal de caudex, ela vai ficar bem bonita mesmo. E gente, ficou assim, cultivada há muito tempo na areia. Né? Para quem acha que a areia não dá certo, a areia dá certo assim como qualquer outro substrato, desde que você tome os devidos cuidados. E vamos tirar aqui a segunda, para ver como que ela tá. Ela já está um pouco mole, nem saiu o torrão inteiro, significa que o enraizamento já não está tão legal. Essa daqui ó, tem uma quantidade maior de terra vegetal, ela é preta, ó, então tem uma quantidade bem maior. Então, gente, terra vegetal é uma coisa que eu provavelmente vou abolir aqui do meu cultivo, não tá dando certo. Ou pelo menos até encontrar uma de boa qualidade, né? Porque a terra vegetal ela não tem muita qualidade, a que eu tenho disponível aqui na minha cidade não é muito boa. Ela é como se fosse ó, uma argila. Quando eu passo assim na mão, dá pra ver que ela gruda na sua mão. É uma partícula muito fina. Isso para rosa do deserto não é bom. Então a planta, gente, não tá legal. Ela tem um caudex muito bonito. Ela perdeu muitas raízes de absorção, que são as primeiras que morrem, né, quando a gente tem problema com umidade. E olha só o que eu falei aqui sobre a terra vegetal ruim. Ela é muito fina as partículas. Isso é muito ruim para a rosa do deserto. E eu lavei aqui para ficar melhor de visualizar. Olha, gente, é um caudex bem bonito, né? Um caudex bem uniforme, tem um formato assim meio de sino, né? E tem bastante raiz ainda, mas ele deveria ter um pouco mais de raízes. Então aqui eu vou fazer a troca de substrato, vou replantar depois, vou deixar pelo menos uns dias fora para não ter perigo aí de dar fungo nessas raízes que morreram, né? E vamos comparar agora com a outra, porque olhando assim até parece que ela tá legal, mas quando eu olho a outra, que é da mesma idade dela, olha a diferença de raiz. Lembrando que elas estavam uma do lado da outra, sendo que essa da esquerda estava com muito mais terra vegetal do que a da direita. Então já é um lado positivo para mim da areia. Dá para cultivar sim, só em areia. De preferência, areia bem grossa. E repito, a gente tem que tomar os cuidados necessários que cada substrato requer. Depois que a gente entende como cada substrato funciona, então fica mais fácil da gente cultivar e ter mais sucesso.